eu pra que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre em quem será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre em quem será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Eu sou livre, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre em quem será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia em Tua presença, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque temos esse privilégio de poder ser chamados Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício que nos trouxe esse direito, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós continuamos te agradecendo e te honrando, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém. Nesse instante nós passaremos a meditação na palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós leremos não apenas o texto do Evangelho de Mateus, mas outros textos serão utilizados durante a nossa meditação nesta noite, de modo que eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, para que, então, quando nós fôssemos ler os outros textos, você então também pudesse acompanhar na sua Bíblia, mesmo aqui no templo ou aí em casa, as leituras bíblicas. O tema da nossa meditação nesta noite é: tome a sua cruz e siga-me. Nós lemos 2 versículos no Evangelho de Mateus. O primeiro, no capítulo 16, versículo 24, e em seguida, no capítulo 10, versículo 38. Então, esses 2 versículos serão
os versículos áureos, os versículos-chave da nossa meditação nesta noite. Mas outros textos serão usados, como já disse. Eu passo então à leitura de Mateus 16, 24 e em seguida Mateus 10, 38. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Vamos orar mais uma vez, pedindo que nesta hora o Espírito do Senhor mesmo, o Espírito de Deus, fale com cada um de nós e nós sejamos capazes de entender aquilo que Ele quer que nós entendamos nesta noite. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, porque cremos que nela encontramos a direção do Senhor para a nossa vida, cremos que nela encontramos a voz do Senhor falando conosco, nos ensinando, nos capacitando a conhecer, a compreender e a cumprir a Tua vontade. Por isso, nesta hora, pedimos que o Senhor mesmo, através do Teu Santo Espírito, haja no nosso coração, haja no nosso entendimento, para que a Tua palavra faça sentido para a nossa vida, para que a Tua palavra encontre lugar na nossa vida, para frutificar, e a nossa vida seja moldada pela Tua palavra. E assim, ó Deus, cada dia nós nos pareçamos mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que desejamos, sermos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor. E por isso pedimos que o Senhor mesmo fale conosco, através da Tua palavra nesta hora, e o Teu Espírito nos ensine aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida nesta noite. Fale, ó Deus, aos meus irmãos e a mim aqui no templo, fale também aos meus irmãos e amigos que estão acompanhando este culto ao Senhor também em casa. Que todos sejamos capazes de sentir a Tua presença e ouvir a Tua voz. É a oração que fazemos, pedindo mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Eu fui conduzido pelo Espírito do Senhor a meditar com os irmãos sobre os mandamentos de Jesus ao mundo. Dentre os vários mandamentos de Jesus registrados nos Evangelhos, ou na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, o Espírito do Senhor me levou a refletir sobre 10, dos quais nós já meditamos sobre 8 nas mensagens anteriores. O penúltimo mandamento de Jesus, no qual vamos meditar hoje, é, como disse ao início da meditação, tome a sua cruz e siga-me. Este mandamento de Jesus é um dos mais abrangentes, sendo que se aplica a todas as áreas da nossa vida e em todas as circunstâncias que possamos experimentar. Portanto, na meditação de hoje, eu vou aplicar esse mandamento em áreas bem específicas, sem qualquer pretensão de exaurir todas as possibilidades de aplicação desta ordem de Jesus. E eu quero aplicar primeiramente a ordem de Jesus aos seus discípulos, de tomar a cruz e segui-lo, no enfrentamento de um pensamento pouco reconhecível, qual seja o orgulho. Tomar a cruz e seguir Jesus significa declarar guerra ao orgulho. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 12, Jesus diz assim: todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado.
Em Lucas 17, versículo 10, Jesus também diz: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Em seu livro, O que Jesus espera de seus seguidores, o escritor pastor John Piper afirma que Jesus reservou aos hipócritas seus adjetivos mais afrontosos, porque a raiz da hipocrisia é o orgulho. A aversão de Jesus ao orgulho é evidente na frequência e na variedade de suas exortações à humildade. É difícil definir o orgulho porque as suas manifestações são sutis e, em geral, não se parecem com a arrogância. É fácil entender isso se classificarmos a ostentação e a autopiedade como duas formas de orgulho. A ostentação é a reação ao orgulho, ao sucesso. E a autopiedade é a reação do orgulho ao sofrimento. A ostentação diz: eu mereço admiração por ter conseguido tanto sucesso. A autopiedade diz: eu mereço admiração por ter me sacrificado tanto. A ostentação é a voz do orgulho no coração dos fortes. A autopiedade é a mesma voz do orgulho no coração dos fracos. A autopiedade traz a ideia de autossacrifício, enquanto a ostentação traz a ideia de autossuficiência. A autopiedade não transmite a ideia de orgulho porque aparenta necessitar alguma coisa. Essa necessidade, porém, origina-se no ego ferido, e a pessoa não quer que os outros a vejam como alguém desamparado, mas como um herói. Por isso ela diz: eu mereço admiração por ter me sacrificado. A necessidade que a autopiedade sente não tem orgulho na sensação de desmerecimento, e sim de merecimento não reconhecido. Por isso é orgulho. É a reação ao orgulho não aplaudido. Quando falamos de autossuficiência, quando falamos de ostentação, é fácil perceber o orgulho, mas quando falamos de autopiedade, de autocomiseração, na maioria das vezes não é fácil reconhecer isso como também sendo uma forma de orgulho. Jesus analisa minuciosamente as profundezas do orgulho, expõe suas múltiplas camadas e manifestações. No fundo do orgulho existe uma complexa estrutura composta de livre-arbítrio, mérito e prazer em sentir-se superior aos outros. Ou dizendo isso de uma outra forma, existe uma forma de rebeldia contra Deus, associada a uma forma de merecimento, o desejo de ser tratado de forma elogiosa por outros, e ainda o prazer de sentir-se superior aos outros. Nenhum desses sentimentos se manifesta de forma absolutamente clara. Assim, tomar cada um a sua cruz e seguir Jesus implica em sermos capazes de identificar qualquer manifestação de orgulho em nossa vida
combatendo diariamente qualquer pensamento de que somos merecedores de elogio dos homens ou merecedores das bênçãos de Deus. E depois de termos feito tudo isso, ainda devemos fazer aquilo que foi ordenado por Jesus. Sermos capazes de reconhecer que não passamos de servos inúteis, que fizemos apenas a nossa obrigação, nada mais que isso. Portanto, primeira consideração que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é que tomar a sua cruz e seguir Jesus implica em combater todos os dias o orgulho em todas as suas formas de manifestação. Em segundo lugar, tomar a cruz e seguir Jesus significa desenvolver um coração dependente de Deus. E não é nada fácil agir dessa forma. Pensamos ser fácil agir dessa forma. Mas a verdade é que nós somos criados desde a infância, desde pequeninos, para a autossuficiência, para o autocontrole, para o autogoverno, para a independência. De modo que quando chegamos a pouca idade, nem 7 anos chegamos, e nós já estamos querendo comandar a nossa própria vida, e já a criança com 5, 6, 7 anos já não quer mais que os pais deem a ela comida na boca, já não quer mais deixar que os pais escolham a sua roupa, o seu calçado, já querem escolher de que lado do carro vão andar, já querem dizer para os pais que programa, e aliás as crianças acabam assumindo o controle da TV em casa, elas é que mandam na TV em casa. E os pais se tornam subservientes aos filhos, muito cedo. Culpa de quem? De nós mesmos. Porque nós incitamos os nossos filhos à independência. E quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, ele vem e nos ensina algo totalmente o oposto. Que devemos ter um coração dependente de Deus. Ainda no Evangelho de Mateus, você está com a sua Bíblia aberta agora no capítulo 18, versículos 3 e 4. Nós lemos as seguintes palavras de Jesus: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, a que Jesus havia colocado no meio dos discípulos quando disse isso, esse é o maior no reino dos céus. Há pelo menos 2 formas de ser dependente de Deus. Uma delas é assumindo a postura de servo, e a outra assumindo a postura de uma criança. Nos ensinamentos de Jesus há uma íntima relação entre a humildade e a condição de servo. Ser humilde é ser servo. Parece que não são a mesma coisa. Porém, a humildade produz a disposição para serviços insignificantes com alegria no coração. O discípulo deixa de ser pobre de espírito e passa a confiar na graça de Deus como uma criança. Desenvolve um coração de servo e assim deseja servir aos outros, em vez de desejar ser servido. Os humildes assumem com alegria
o lugar dos servos inúteis que agora há pouco nós mencionamos nas palavras de Jesus. Eu concordo com o pastor John Piper na declaração de que a única coisa que podemos solicitar a Deus é a sua misericórdia para conosco, pois a alegria do humilde diante de Deus não está em ser merecedor de alguma coisa, mas em ser alcançado pela misericórdia de Deus. A outra maneira de ser humilde diante de Deus é tornando-se como criança diante de Deus, com um coração dependente. O verbo usado por Jesus, quando ele se referiu a se tornar humilde, ou se fazer humilde como uma criança, aqui no texto que acabamos de ler, não era, à época de Jesus, comumente usado para indicar uma virtude. A palavra foi escolhida porque o mandamento de Jesus não era de natureza sentimental. Embora tornar-se como crianças fosse um mandamento suave e aparentemente fácil de cumprir. Entretanto, para os fortes, autoconfiantes, autossuficientes, perspicazes, arrojados, controladores, o mandamento de Jesus era devastador. Porque não é nada fácil para pessoas com tais características tornarem-se como crianças. Ainda mais que, à época de Jesus, as crianças não eram dignas de imitação. E ainda hoje não são. Ninguém olha para uma criança e diz para ela, lá vai um grande empresário. Ninguém olha para uma criança e diz, lá vai um grande desportista. Ninguém olha para uma criança e diz, lá vai uma pessoa de sucesso. Ao olharmos para uma criança, a vemos como alguém dependente, alguém frágil, alguém que inspira cuidados, alguém que ainda precisa de orientação, ainda pessoa que não sabe o que quer da vida, pessoa que ainda não entende os perigos da vida, pessoa que ainda precisa ser conduzida pela mão. Então, o mandamento de Jesus de nos tornarmos como crianças, mesmo que não sejamos pessoas autossuficientes, autoconfiantes, perspicazes, controladoras, ainda assim, não é fácil para nós nos tornarmos dependentes de Deus. Jesus escolheu as crianças exatamente por causa da sua falta de poder e a sua baixa posição social. O mandamento de Jesus é que terminemos nosso romance com o poder, com a posição social, com a autossuficiência, com os direitos de controle e de governo da nossa própria vida. Porque todas estas coisas são enganos no coração do ser humano. As crianças podem ter muitos defeitos, mas numa família normal e estruturada, elas confiam no pai delas ou na mãe delas. As crianças não ficam acordadas à noite imaginando de onde virá a próxima refeição. Elas não se afligem quando o céu fica cinzento, escurece e a tempestade parece que vai desabar na cabeça. A criança é por natureza humilde e sua vida baseia-se na confiança instintiva. Elas são modestas segundo os padrões estabelecidos pelo próprio mundo. E é assim que Jesus deseja que nós sejamos em relação ao Pai eterno. Ao ordenar que nos tornemos como crianças,
Jesus deseja que encontremos segurança, significado e alegria em Jesus e em tudo que nosso Pai Celestial é para nós. Terceiro e último lugar. Tomar a cruz e seguir Jesus significa adotar uma postura de coragem, pois o mundo não apoiará você na decisão de seguir Jesus. Lembre-se disso. O mundo não apoiará você na decisão de seguir Jesus. E você vai precisar ter coragem para isso. Você que está em casa nos ouvindo, lembre-se disso. Se você ainda não tem um compromisso com Jesus, tomar a sua cruz e seguir a Jesus implica ter coragem de segui-lo, porque talvez nem mesmo os seus próprios familiares apoiarão a sua decisão. Em Mateus 10, 28, nós lemos assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Palavras de Jesus. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É verdade que existem pessoas que são mais corajosas que outras, mas também é verdade que medo e insegurança são sentimentos que fazem parte da vida humana. E há pelo menos 2 medos que fazem parte da nossa vida, desde o momento que nós nos entendemos por gente, ou entendemos as exigências que nos são impostas pelas adversidades da vida. E esses 2 medos são, primeiro, o medo do desamparo, e o segundo, o medo da maldade alheia. O primeiro medo nos faz trabalhar incansavelmente na expectativa de jamais nos vermos em situação de desamparo. O segundo nos faz adquirir tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir a nossa segurança e a segurança da nossa casa. Mas há ainda um terceiro medo que ronda a nossa vida, e talvez maior do que esses 2 outros medos, ou se não maior, mais significativo, que é o medo da rejeição. Todos nós queremos ser aceitos. É uma verdade quase inconteste que todo ser humano deseja aceitação e aprovação. E a aceitação e a aprovação, o desejo de ser amado, querido, aprovado, está na raiz da vida humana. Esse terceiro medo faz com que muitas vezes adotemos uma conduta que não é compatível com os valores do Evangelho de Jesus Cristo que nós abraçamos. Por medo de rejeição, muitas vezes nós fazemos coisas contrárias à palavra de Deus. Muitas vezes, por causa da crítica de outras pessoas, fazemos coisas contrárias àquilo que Jesus ensinou. Muitas vezes, por causa da discriminação, do preconceito, o desejo de fazermos parte de um grupo, ou de nos associarmos a alguém no trabalho, ou de sermos aprovados pelo chefe, nós fazemos aquilo que não é aprovado por Jesus. Por vezes, nós vamos nos sentir desamparados. Por vezes, nós vamos nos sentir ameaçados. Noutras vezes, vamos até sentir que somos rejeitados. E em todas essas vezes,
O modo como reagirmos a esses sentimentos ou circunstâncias determinará o quanto estamos dispostos a tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Do mesmo modo como ele tomou a dele e foi até o Calvário. Jesus declarou que chegará o dia em que o compromisso com ele será motivo de dissensão até dentro da própria família. Jesus disse: o pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra sua sogra. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 53. E Jesus ainda disse: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Mateus 10, 21. Jesus mesmo advertiu que chegará o momento em que os da sua própria casa, os do seu próprio sangue, se voltarão contra você, ou se voltarão contra aqueles que estarão seguindo a Jesus, e os entregarão à morte. Se esse momento chegar em sua vida, você está preparado para tomar a sua cruz e seguir Jesus? Você que está em casa, estará preparado, se esse momento chegar na sua vida, para permanecer fiel a Jesus até a morte? Há um esforço cada vez mais crescente de incutir na nossa cultura, em nossa sociedade, a ideia da tolerância para com os chamados grupos minoritários. Entretanto, a intolerância contra a visão cristã tem crescido. Ainda que os cristãos representem 1/3 de toda a população mundial. Ou seja, os cristãos não são um grupo minoritário. Não, são um grupo realmente significativo em todo o mundo. Esta contradição entre a tolerância para com determinados grupos, que são a minoria, e a intolerância contra a visão cristã, demonstra que o objetivo dessa campanha de tolerância nada mais é do que uma tentativa de subtrair dessa parcela significativa da sociedade no mundo toda a capacidade de influenciar a cultura global com a sua visão, com seus valores e com seus princípios pautados na Bíblia Sagrada. O objetivo de Jesus, ao ordenar aos seus discípulos que tomem a sua cruz e sigam-no, é o de encorajar-nos a proclamar sua verdade com clareza e sinceridade, seja qual for o preço. O raciocínio de Jesus parece ser mais ou menos este: olha, o tratamento rude que vocês podem receber por terem falado a verdade, por terem falado que são meus seguidores, por terem ensinado a outros a vontade de Deus, não é aleatório, não é um acontecimento inesperado, não é insignificante. Ao contrário,
vocês estarão sendo tratados do mesmo modo como eu fui tratado. Pois não é o servo maior do que o seu Senhor. Se foram capazes de atribuir a Jesus as obras feitas por Ele, aos sinais feitos por Ele, aos milagres feitos por Ele, se foram capazes de atribuir tudo isso como sendo obra do maligno, se foram capazes de não reconhecer que Ele era de fato Filho de Deus, se foram capazes de rejeitar a verdade por Ele anunciada, não é de admirar que também aqueles que o seguem sejam tratados da mesma forma. Não tenham medo dos rótulos que lhes atribuirão, estaria dizendo Jesus, quando vocês falarem a verdade. São retrógrados. Esses seguidores de Jesus são ultrapassados. Esses seguidores de Jesus são preconceituosos. Esses seguidores de Jesus são de mente fechada. Esses seguidores de Jesus são pessoas ignorantes. São todos rótulos que estão sendo atribuídos aos seguidores de Jesus. E Jesus está dizendo aos seus seguidores: não tenham medo dos rótulos. Não tenham medo das pechas. Não tenham medo de serem vaiados, criticados, aviltados. Porque eles fizeram isso comigo. Tenham antes medo daquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Jesus está dizendo: não temam os homens, mas se alegrem em servir a Deus. E permaneçam firmes no testemunho da verdade, porque a verdade é que vos liberta. A verdade é que vos salva. A verdade é a que traz vocês para mais perto do Pai eterno. Não tenham medo dos xingamentos, das pechas e dos rótulos, porque tudo isso liga vocês a mim, disse Jesus. Se você quer ser realmente discípulo de Jesus, deve obedecer à ordem dele. Tome a sua cruz e siga-me. Que a palavra do Senhor encontre lugar no meu coração e no seu coração, para frutificar e produzir os resultados que o Senhor nosso Deus deseja. Nós vamos cantar mais um cântico ao Senhor nesse instante, antes de terminarmos o nosso culto. E eu gostaria que você meditasse nessa palavra que você ouviu hoje, durante toda a semana. Lembrando-se de que poderá haver circunstâncias difíceis na sua vida, nessa semana, ou talvez na outra, talvez mais adiante. As circunstâncias que temos vivido atualmente, por causa da pandemia, ainda não são as circunstâncias mais difíceis que o discípulo de Jesus poderá enfrentar. Mas se chegar às circunstâncias mais difíceis, lembre-se que Jesus está com você, está comigo todos os dias, e Ele mesmo nos ajudará a continuar fazendo a vontade de Deus, o Pai eterno, para chegar àquele dia de glória, da presença dEle, na presença dEle, com o coração convicto de que fizemos exatamente aquilo que Jesus nos ensinou. Nessa música tem uma frase de Jesus que sempre me vem e sempre me marca muito, que é o está consumado. E terminou todo o trabalho de Jesus, todo o trabalho difícil que foi viver e morrer por nós. E hoje Ele vivo está, e é por isso que a gente canta e louva, adora o nome dEle.
Quando me lembro lá da cruz, do preço que pagou Jesus, morreu em glória, ressurgiu, aleluia, viva está. Seu sangue derramou por mim, amor igual eu nunca vi. O céu e a terra hão de cantar, aleluia, viva está. Aleluia, consumado está, o amor se entregou. Aleluia, posso então cantar, aleluia, viva está. Ao céu em breve subirei, cantando hosana ao meu rei, e face a face o verei, aleluia, viva está. E quando enfim ao céu chegar, de gratidão vou abraçar, na eterna glória irei morar, aleluia, viva está. Aleluia, consumado está, por amor se entregou. Aleluia, posso então cantar, aleluia, viva está. E quando enfim ao céu chegar, de gratidão vou abraçar, na eterna glória irei morar, aleluia, viva está. Aleluia, consumado está, por amor se entregou. Aleluia, posso então cantar, aleluia, viva está. Aleluia, consumado está, por amor se entregou. Aleluia, posso então cantar, aleluia, viva está. Aleluia, viva está. Aleluia, viva está. Vamos orar? E assim estaremos terminando o nosso culto nesta noite. Mais uma vez, obrigado a você que está aqui no templo conosco, a cada irmão e irmã. Obrigado pela sua presença. Obrigado por você que está em casa também, participando conosco pelo Facebook, pelo YouTube. Convide outras pessoas a estar conosco aqui mesmo no templo. E se você é membro da igreja, não é do grupo de risco, também venha para cá. Nós estaremos juntos celebrando ao Senhor aqui na Igreja Batista Jardim Rio Claro, a rua Deputado Costa Lima, número 3080, Jataí, Goiás. Vamos orar? Querido e bendito Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que tivemos de estar na Tua casa. Obrigado pelo sustento que o Senhor tem dado à nossa vida, à nossa saúde. Obrigado pela proteção que o Senhor tem nos dado, livrando-nos de todo o mal, livrando-nos do malfeitor. Obrigado pelo privilégio que temos de ter esse lugar para nos encontrar, para adorar ao Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs presentes aqui nesta noite. Obrigado, Deus, porque as bênçãos do Senhor têm se multiplicado sobre a nossa vida. Continue com a Tua mão estendida sobre o Teu povo. Continue derramando graça e misericórdia sobre o Teu povo. Continue, ó Deus, revelando o Teu amor àqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor. Continue, ó Deus, curando aqueles que precisam de cura física nesse instante, mas também, ó Deus, curando aqueles que precisam de cura espiritual. Que o Teu Espírito, ó Deus, alcance todos aqueles que ainda precisam
de um toque especial do Senhor, para que as suas vidas sejam transformadas e o encontro com o Senhor seja profundo, verdadeiro, marcante e que mude a trajetória da vida. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. É a oração que fazemos, pedindo que continue conosco no decorrer desta semana, estendendo teu amor, tua misericórdia e a tua graça sobre nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.